Saudações, galera! Vocês gostam de historinha? Tem uma big de uma história para contar aqui para vocês e espero que vocês abram minha mente, interpretem legal, tá? Eu reduzi aqui pela metade porque esse assunto, na verdade, daria mais uns... Nossa, daria assunto para uma semana, tá? Então ele é muito bacana. E a gente vem falando direto sobre hábitos alimentares. Isso aqui vem da fonte diretamente para vocês. Então, espero que esse vídeo alcance muitas pessoas e que eles vejam do início até o fim, tá? Então, vocês lembram da Segunda Guerra Mundial? Eu sempre falo muito nos meus vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, a primeira, mas mais sobre a segunda. Sobre toda a evolução que teve. É sempre necessário ter uma destruição para vir um avanço. Infelizmente, é assim que o nosso mundo sobrevive há anos, tá? E eu vou começar com a historinha contando que na época de 1944, 43, 44, para vocês interpretarem direito o que é um hábito. Nessa época, então, o mundo estava em guerra, né? Os Estados Unidos adentrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, mandou tropa para defender o fronte, para combater a Alemanha, que vinha destruindo toda a Europa, né? Com isso faltou-se muita comida. Começou a faltar um ponto de comida aqui nos Estados Unidos, na verdade não. Começou a faltar, por exemplo, lá para os soldados. Então eles já não tinham mais o que comer. Então, a pedido do presidente, foi solicitado que reunisse uma gama de pessoas, entre elas sociólogos, psicólogos, né, para ensinar as pessoas a utilizarem o miúdo da carne, né, que seriam as vísceras, fígado, rim, para deixar a parte melhor da carne, a mais nobre, para ser exportada para os soldados que estavam em guerra. Então acontece dois episódios na guerra. O primeiro, o ensinamento de um novo hábito ao povo americano para poder estar utilizando uma comida mais barata para utilizar de maior propriedade para quem estava no fronte de batalha. De um outro lado, ocorreu que mesmo recebendo essa carne, esses alimentos, um sargento americano criou o que vocês chamam hoje de dieta de jejum intermitente, tá? Virou um modismo. Muito por aí o pessoal fala muito do jejum intermitente, mas ninguém sabe onde começou. Então ele começou porque foi desenvolvido por um sargento ou um tenente americano que ele tinha que racionalizar a comida, fazendo assim escalas de comida. Descobriu-se assim que as pessoas ficavam em mais estado de alerta, tá? Com o tempo é óbvio que a gente vem fazendo outras descobertas, que quando a gente fica com menos comida, não causa tanto pico de glicemia, porque nós não temos açúcar, não tem essa produção, o corpo fica em mais estado de alerta. Ele não fica tão preguiçoso, porque não há essa mudança de nível glicêmico no nosso organismo. Não tendo isso, automaticamente o nosso GH está sempre em alta. Então está sempre tendo picos de GH, o que nos mantém também mais alerta, ok? Então você veja como duas descobertas sem querer. Não houve pesquisa, não tinha como haver pesquisa na época, né? Hoje é milhões de pesquisas e parece que tudo tem que ter um artigo científico. Eu fico louco com isso. Porque não existia artigo científico porque o que o Arnold conseguiu, não existe artigo científico como que o Dorian conseguiu o corpo que tem, não existe artigo científico para descobrir como que o Ronnie Coleman teve tudo aquilo, apenas treino e dieta, apenas um hábito de fazer, costumo de fazer a mesma coisa que dava certo com outros e acrescentando outros ingredientes. Tá vendo como que é? Aí a gente vem do hábito. Quando que você imaginou que um americano, ou até nós aqui, né, iríamos parar de consumir carne de primeira, carne boa, alcatra, filé, o mignon, né, para poder deixar para os combatentes. Enfim, o que uma instituição consegue fazer quando ela quer e como ela quer. Como que ela tem tanto poder para mudar até o hábito de uma população inteira, convencendo eles que era melhor consumir produtos mais proteicos como fígado e rim e as tripas do animal e deixando a carne mais nobre para os combatentes. Vocês vejam que quando a gente quer, a gente faz. E quando a gente é obrigado também ou ensinado, nós somos que nem um gadinho, né? Que nem vai por aqui.
vai por aqui que vai dar certo. E a gente acaba fazendo. Ok, gente. Então, se a gente pegar na história, aconteceu esse processo e do outro lado foi criado-se a dieta do guerreiro, que vocês chamam de jejum intermitente. Eu quero que vocês gravem muito bem isso. Então, nessa época também foi criado por dois irmãos de uma família de 12, a empresa Kellogg's, que são os sucrilhos. E juntamente com todas essas características, essas roupinhas novas que vão vestindo por aí, mas é tudo produto antigo, para vocês terem uma ideia de como que funcionava. Vocês já ouviram aquela expressão? A expressão que diz assim, é um ditado, né? O café da manhã é a refeição mais importante do dia? Alguém já se perguntou se tem algum artigo científico ou algo que comprove isso? Isso é um slogan inventado em 1944 pela General Foods, uma empresa de marketing, né, que era concorrente da Kellogg's. Porque eles tinham que dar a impressão de que o café da manhã era a parte mais importante do dia para consumir mais cereal. Porque o cereal matinal tornou-se a principal comida do americano. Legal, né? Antigamente era formado, como eu expliquei para vocês, por dois irmãos, o John e o Will. O John era médico e o Will sabe-se lá o que era. Mas enfim, os dois trabalhavam junto e os dois ambos descobriram e conseguiram começar a desenvolver a granola. A granola foi um sucesso e começou a dar certo. Fizeram isso porque o John, como médico, não gostava de ver as pessoas com muita azia, dor de estômago, porque eles comiam muita fritura no café da manhã. Não era frango, usava bastante ovos, o bacon, e as pessoas tinham muito problema de dores do estômago, porque comia-se muito. Então ele resolveu, indo atrás, pesquisando, desenvolver uma granola, só que uma granola totalmente sem açúcar, uma granola, né, top, porque ele acreditava que melhorando o intestino as pessoas viveriam melhor. Com isso, ele tinha o irmão dele, o Will, que era um pouquinho mais polêmico. O irmão dele não era médico, mas era um cara que se dizia que ia levantar a empresa. Ele era o administrador, tá? Um belo dia, numa fornalha, ele deixou passar um pouquinho mais do ponto e quando ele tirou, ela caiu no chão e formou-se floquinhos. E eles perceberam que dava para fazer isso com o milho também. E fizeram, e ficou muito bom. E depois de um tempo, o Will, né, fez uma coisa que a gente chama de coisa de gordo, que foi acrescentar o açúcar. Mas o John, que é o irmão dele, não gostava disso, não queria que acontecesse isso de jeito nenhum. Porém, ele acrescentou açúcar. E aí, disparou-se as vendas. Vocês devem ver no supermercado, né, sucrilhos Kellogg's, né? Então vocês ouviram muito falar e ouvem até hoje, né? Foi uma empresa que faturou mais de 15 bilhões por ano e presente em 180 países. Então vocês entendam, o americano passou por uma revolução, trocando a carne boa por miúdos por causa da guerra. De repente, no meio de tudo isso, vem uma família, os irmãos Kellogg, criam o cereal matinal para introduzir na alimentação das pessoas. Não é verdade? Que coisa, temos de um lado a Kellogg's lançando sucrilhos, do outro o americano deixando de comer a carne, o que gostava, para poder mandar para frente de batalha. Interessante, né? Nas mesmas épocas, 1942, 43, 44 e 45. Mas o auge de tudo isso foi em 1944. Então, de um lado, um sargento ou tenente americano, não vou lembrar, criando a dieta do guerreiro, jejum intermitente. Do outro lado, a Kellogg's lançando esse slogan, a Kellogg's não, concorrente a Kellogg's, mas vamos dizer que seja tudo a mesma coisa, porque todo mundo faturou com isso, né? Lançando do outro lado, criando um slogan dizendo que o café da manhã é o rei, não fique sem seu café da manhã. E até hoje é assim lá. Se vocês perceberem, até hoje os americanos priorizam o café da manhã, mas o almoço deles quase não existe. Não é que nem nós brasileiros que paramos, almoçamos, sentamos e tudo. E muito menos igual aos argentinos, né, que tem a siesta, que eles comem e dormem e voltam a trabalhar só depois das 15 horas.
culturas diferentes, que funcionam para povos diferentes, que dá para se utilizar de ambas as partes, dá para se utilizar de tudo um pouco, tá? Mas o interessante é mais a frase que foi criada, né? Que não tem pesquisa científica nenhuma, até hoje ninguém comprovou isso e continua se usando até hoje. Até mais, galera!